paz do Senhor a todos. Quem vos fala é o pastor missionário Gilberto de Souza, pelo projeto Quarta Vigília, no canal Quarta Vigília, Gospel Evangelho Livre. A todos vocês, hoje é dia da palavra. E o trecho que nós vamos ler encontra-se em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. E a palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Não atentei para a aparência e nem para a estatura deste homem, porque eu o rejeitei. Porque o homem vê o exterior, mas eu, Senhor, sondo o coração. Amados irmãos, narrando um pouco da história de Davi. Davi era um jovem diferente dos seus irmãos. Davi era um jovem que primeiro foi um fruto de uma relação fora do casamento, extraconjugal, que Jessé teve. Para não sofrer chibatadas, não sofrer punição, ele tinha que cuidar do menino, bem como também da mãe, como se fosse mulher, porque a mãe dele era estrangeira. A mãe de Davi era uma mulher estrangeira, por isso Davi era ruivo. Ele tinha uma cor diferente dos irmãos. E Davi era humilhado pelos irmãos. E por ele ser diferente, por ele ser um filho bastardo, era ele quem cuidava do serviço braçal da casa, era ele quem tirava o lixo, era ele quem cuidava do lixo daquela casa, era ele quem cuidava das ovelhas. Enfim, o serviço braçal era de Davi. E é por isso que você encontra nos Salmos que Davi escreve, alguns falam que o Senhor me tirou do monturo. Monturo quer dizer lixo, porque Davi era responsável por tirar todo o lixo da casa e pelo serviço braçal. Certa feita, o profeta Samuel estava em sua casa e o Senhor disse: Sai, levanta, vai à casa de Jessé, porque ali tu ungirás um rei para mim. E Samuel temeu, porque se Saul ficasse sabendo, vai me matar. Então o Senhor mandou ele levar um cordeiro e fazer um sacrifício na casa de Jessé. Amados irmãos, aqui eu começo a falar contigo. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o desprezo que você tem passado na sua vida, eu não sei qual é a diferença que você tem sofrido nos teus irmãos, das pessoas a quem você ama, porque sempre nós vamos receber a rejeição, primeiro dos que estão perto. Sempre a rejeição vai começar primeiro dos que estão dentro de nossa casa. E Davi sofria isso, e Davi vivia isso na sua vida. Amados irmãos, mas um dia isso ia mudar. Amados irmãos, um dia isso vai mudar. Quem sabe você ouvindo essa palavra, a esperança brote no teu coração de que isso vai mudar. Amados, isso vai mudar em nome de Jesus. Essa situação vai mudar em nome de Jesus. E você começa a ir falando, começa a ir pregando, profetizando que um dia isso vai mudar. Deus levantou do outro lado da cidade
um homem chamado Samuel, que veio na casa do seu pai, e ao bater na porta, Jessé teve um espanto, porque achou que agora Deus iria repreendê-lo. E Samuel disse: não temas, que eu sou de paz. E falou do que se tratava, por causa do quê? Porque ele estava ali. Então Jessé chamou os seus filhos, seus 8 filhos, aliás 7 filhos. E o primeiro, grandão, alto, homem de guerra, e Samuel, ao olhar naquele homem, naquela estatura, disse: é esse. E Samuel já ia pegar o azeite para ungí-lo, quando Deus disse: epa! Não atentes para a estatura, nem para a aparência deste homem, porque é do homem, é do ser humano, olhar a estatura, olhar a aparência, medir demasiadamente as aparências, e é por isso que muitas pessoas têm se dado mal, e é por isso que muitas pessoas têm se decepcionado, porque têm olhado demais a aparência, têm olhado para a aparência, mas não têm esperado para que Deus mostre o coração. Deus é aquele que sonda a mente e sonda os corações. E Samuel então parou, porque o Senhor disse que não era aquele. Deus tinha rejeitado o primeiro, e passou o segundo, Deus também nada, e o terceiro, nada. Mas enquanto isso, Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai, cuidando dos interesses do pai. E então, e aí passou 5, 6, 7 filhos, e Samuel disse: Deus não erra, Deus não se engana. Amado, Deus não se engana, Deus não erra. Se Ele chegou na tua casa para dar unção na tua vida, é porque Ele não errou. Ele não errou o endereço, não errou a tua pessoa. Ele sabe o que você está precisando, e Ele tem uma unção diferenciada para a tua vida. Então Samuel perguntou a Jessé: porventura não há mais filhos? E aí foi que Jessé lembrou: ah, meu senhor, tem um outro ali, mas coçou a cabeça, porque sabia que aquele lá era fruto do erro. E quando a pessoa deve, meu amigo, quando a pessoa deve, a consciência faz de tudo para esconder. E Jessé fez de tudo para esconder Davi, mas o Senhor queria Davi. E Jessé disse, Samuel disse: ninguém senta na mesa enquanto esse não chegar. Aleluia! Deus está dando uma ordem, Deus está dando uma ordem a teu respeito, meu amado irmão. Ninguém tomará a tua bênção, ninguém tomará posse da bênção enquanto você não chegar. Ninguém tomará posse do descanso enquanto você não chegar, enquanto você não receber a tua unção. E mandaram chamar a Davi. E Davi mais uma vez coçou a cabeça, com o coração, dizendo: meu Deus, eles vão me humilhar mais uma vez. Tem visita em casa, eles vão me humilhar na presença da visita. Mas, aleluia, aquele dia era o dia da virada. Aquele dia é o dia da virada na vida dele. Amados irmãos, Deus está falando contigo onde você está, através desse áudio, através desse vídeo, através deste canal. Deus está falando com você, aleluia. Deus está falando contigo. Hoje é o dia da virada, hoje é o dia do teu milagre, hoje é o dia da tua bênção. Recebe em nome de Jesus Cristo. Então, quando Davi entrou ali,
o Espírito Santo, o Senhor bradou no coração de Samuel, disse: esse é o escolhido. Eu acredito, estou até vendo que Samuel também com sua cabeça disse: Senhor, esse meus amados irmãos. Quantas oportunidades você tem perdido por causa da tua aparência? Quantas oportunidades os homens têm tirado da tua vida por causa da tua estatura? Mas Deus tem vitória para você. Deus tem mudança na tua história. Enquanto os homens te desprezam, Deus te chama. Enquanto os homens te esquecem, Deus se lembra de você. Enquanto os homens te desprezam, Deus escolheu a tua vida para fazer de você, meu amado irmão, a diferença que as pessoas vão notar. Deus é Deus da diferença e escolheu você para ser um instrumento da diferença de Deus. Deus escolheu a tua vida, meu irmão. Você tem chamado com Deus. Não fique aí parado nesse lugar. Não fique aí sentado nessa cadeira. Não fique olhando as coisas acontecer. Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem uma unção para você. Toma a tua unção e age na presença do Senhor. E todos comeram, todos beberam. Davi foi honrado na presença daqueles que desprezaram ele. Davi foi honrado na presença daqueles que diziam: esse aí, é esse aí. Porque Deus não precisa de coisas fortes. Deus não precisa de homens fortes. Deus precisa de homens sinceros. Deus não precisa de homens musculosos. Deus precisa de homem de coração mole, de coração sincero e fiel na presença dEle. Deus precisa de homens cujo coração é obediente à tua vontade. Deus precisa de pessoas assim, meu amado. Deus precisa de pessoas fiéis. Então Davi foi ungido, mas aparentemente nada mudou. Ele recebeu a unção, aleluia, comeu, sentou, mas nada mudou na vida dele. Talvez você esteja falando: mas o Senhor me escolheu, o Senhor me ungiu e nada mudou na minha vida. Eu continuo sendo desprezado, eu continuo sendo humilhado, eu continuo sendo como eu sou. Mas Deus levantou 40 dias depois. Durante 40 dias um homem chamado Golias, grande, gigante, afrontando o exército esse que parou a luta, exército esse que parou de lutar. Deus mudou a situação, levantou uma situação para tocar na vida deles, para mudar aquela situação de Davi. Deus está levantando uma situação para tirar você do anonimato. Deus está levantando uma situação para tirar você da condição de anônimo, para que todos reconheçam que Deus é na tua vida. E Davi então se apresentou diante do rei. E naquela ocasião que Davi foi levar a marmita dos almoços para os seus irmãos que estavam na guerra, se deparou com aquele gigante blasfemando contra o nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: porventura não há Deus nessa terra? Onde está o vosso Deus? Porventura não é exército aqui poderoso para enfrentar-me? E todo mundo se acovardou, todo mundo se aquietou, porque aquele homem era gigante, e além de gigante era forte. A espada dele dava duas das espadas dos outros. Imagine, amados irmãos. Então, Davi, ao olhar aquilo, indignou no seu coração, porque blasfemava do nome de Deus. E ainda assim todos o desprezaram. Quando se apresentou a Saul querendo enfrentar um gigante, Saul falou para ele: mas deixa disso. Eu posso ver os irmãos tentando colocar na cabeça dele, dizendo: Davi, fica quieto,
Você não serve, você nunca pegou espada, você não sabe manejar uma espada, fica quieto. Eu posso ver os irmãos de Davi humilhando ele na presença de todo mundo, porque ele queria fazer uma obra para o Senhor. Aleluia. Mas quando Deus quer te exaltar, meu irmão, quando Deus quer te exaltar, minha irmã, ninguém pode parar a tua voz, ninguém pode calar a tua voz quando Deus quer te exaltar. Ninguém pode calar a tua fé quando Deus quer mover a sua vida. E ele convenceu a Saul, e Saul deu a ordem para ele ir. E Davi pegou umas pedrinhas, é uma arma diferente. Normalmente Davi não escolheu uma bazuca, Davi não escolheu uma metralhadora, Davi não escolheu uma flecha, nem arco, nem nada. Davi foi apenas com a fé, com a coragem e com aquilo que ele tinha. Amados irmãos, é isso que Deus está falando contigo nesta noite. Deus quer usar você com aquilo que você tem. Deus quer usar você com a fé que você tem. Deus quer usar você com a unção que Ele te deu. Deus quer usar você com as coisas que você tem. Você pode não ter nada que os outros têm, mas você tem uma coisa que serve para Deus: obediência, fé, coragem. E Davi contava para Saul que no silêncio, quando o urso veio contra as ovelhas do seu pai, ele partiu para cima e o agarrou e o matou, o estrangulou. E noutra feita, um leão também partiu para cima das ovelhas, e ele partiu para cima do leão e matou o leão. Tem coisas, meus amados irmãos, que você vai vencer e os outros não vão ver. Tem vitórias que você vai alcançar e as pessoas não vão ficar sabendo. Tem coisas que você vai passar e os outros não precisam saber. Tem coisas que Deus vai entregar nas tuas mãos, mas é para você guardar em secreto. No momento certo é que você vai contar o testemunho. E aquele era o momento. E Davi contou, Davi foi enfrentar o gigante. E na hora que ele foi contra o gigante disse: não tem homem aí em Israel, vocês mandam um menino? Não tem homem aí em Israel e você manda uma criança lutar contra mim? E ele olhou para Davi e disse: eu vou cortar a tua cabeça e dar o resto para os urubus. E Davi falou assim: eu é que te cortarei a cabeça e te darei para os urubus comerem. E Davi pegou uma pedrinha, colocou na sua funda, jurou com fé, com coragem e lançou. Amados irmãos, eis aqui um ponto sobre modo excelente. Você precisa apenas tomar posição, você precisa apenas colocar-se na presença do Senhor, você precisa lançar a tua fé. Aquela pedrinha significa fé, aquela pedrinha lançada contra o gigante significa a palavra. Ei, amados irmãos, você precisa tomar a posição de fé, a posição de crente, lançar a tua palavra, lançar a profecia, não olhar para o gigante, não olhar para o problema, não olhar para a dificuldade, mas crer e olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da tua fé. Lança a tua palavra, lança a tua pedrinha, que Deus vai colocar as mãos e vai fazer um milagre. Lança a tua palavra com fé no teu coração, que Deus vai fazer o resto. E ele lançou aquela pedra, e aquela pedra acertou bem na fronte do gigante, e ele tonteou, perdeu o sentido e caiu. E Davi foi lá e cortou-lhe a cabeça. E naquele momento todos que desprezavam começavam a gritar o nome dele. Todos os que não acreditavam passaram a ver o testemunho que Deus fez na vida dele. Tem situações, meu irmão, que Deus vai levantar na tua vida para te exaltar perante os homens. Tem dificuldade que o Senhor vai levantar na sua história para que você, usando a tua fé, se destaque das outras pessoas.
E os outros filisteus, ao ver que Davi sozinho enfrentou o gigante e matou, correram. Quando você tomar posição e enfrentar o teu problema, quando você tomar posição na presença do Senhor, o inimigo vai fugir, porque sabe que ao teu lado tem um Deus imbatível, tem um Deus que está lutando pela tua causa e mudando a tua história. Hoje é dia da exaltação, hoje é dia da glória, hoje é dia da virada na tua vida. Recebe essa palavra e fica na presença do Senhor. Lança a tua profecia, lança a tua palavra contra esse gigante, que o resto quem vai fazer é Deus. Lança o que você tem na presença de Deus, lança o que você tem na presença do Senhor, e Deus fará um milagre, porque Ele é Deus imbatível. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, recebe essa bênção, fica na presença do Senhor e deixa Deus cuidar de você. Amém? Glória a Deus. Não tema diante do gigante, não tema diante do gigante, tema diante do seu Deus. Não se assuste pelo tamanho do problema, creia na imensidão do seu Deus. O teu problema pode até ser grande, mas o teu Deus é infinito. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.